Bom, então como eu falei, a gente concluiu uma série a respeito de sexualidade. E eu fiquei orando essa semana também, nas semanas passadas, né, sobre o que pregar assim nessa semana, seria um tema mais livre. E acabou que eu vou pregar muito a respeito do que eu estava vivendo, né, e tem tudo a ver também com concluir uma série sobre sexualidade, porque eu vou falar um pouco sobre revisar os nossos amores, que é algo que eu vejo que a gente precisa fazer constantemente. Eu vivi uma fase agora em que eu tô com 2 filhos, né? Eu tenho a Bia, que está lá no Luzeirinho, de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos agora. E tô com o Jerezinho, meu filhão ali do lado da minha esposa maravilhosa, que está com 4 meses de vida. E a gente estava com praticamente 2 bebês em casa, e a sua vida muda muito assim quando você está com 2 bebês. E vários dias assim eu chegava, eu tenho sempre o meu momento devocional à noite, tinha dia que eu simplesmente encostava e ia orar, dormia, apagava e a rotina muda muito assim quando você tem 2 bebês em casa assim. E é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é difícil. E foi uma fase assim em que às vezes eu comecei a perceber, nossa, mas eu estou orando menos, eu estou gastando menos tempo com Deus assim, eu estou tendo menos tempo devocional e eu queria retomar isso. Mas um pouco em paz, porque eu entendo que é um momento maravilhoso. Só que ao mesmo tempo eu comecei a me questionar, porque, peraí, eu vi um jogo da Copa do Mundo de clubes hoje. 2 jogos. Então, peraí, como é que eu posso falar que eu não tenho tempo para orar, ou que eu estou muito corrido para ler a palavra, se eu tive tempo para ver 2 jogos hoje? E aquilo começou a me confrontar também, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes nós temos que fazer isso. Como que a gente tem investido o nosso tempo nas coisas que nós mais amamos? Porque eu tenho certeza que você está aqui e nessas rotinas nossas, acho que todo mundo está se sentindo sem tempo, não é verdade? Você está se sentindo sem tempo? Você sente que o seu dia é muito corrido? Você pensa que você queria ter umas 2 horas a mais por dia? Ou um dia a mais por semana? Por semana podia ter um diazinho a mais, né? E parece cada fase de vida. Ontem eu estava conversando com a Dani e a gente estava rindo que quando a Dani estava na faculdade e eu trabalhava, a gente achava que a nossa rotina era corrida. E aí chega nos dias de hoje, a gente com 2 filhos, trabalhando, fazendo tudo, 2 bebês, e essa semana passada os 2 ficaram doentes, então foi um caos, o Jerezinho não dormia, a Bia não dormia. Eles falam, nossa, a gente achava a nossa vida corrida antes, né? E de fato era, mas cada fase a gente lida de um jeito, mas uma coisa que eu sempre vejo assim, que a gente tem em comum é, a gente está sempre sem tempo, né? A gente sempre queria um dia mais longo, a gente sempre sente que a gente podia fazer mais, ou às vezes queria ter mais tempo com Deus, ou queria ter um devocional mais longo, mas parece que o tempo ele anda mais rápido que a gente, né? Então eu fiquei meditando muito nisso e eu senti que era uma hora de revisar os meus amores. Será que de fato eu amo o que eu estou falando que eu amo? Será que de fato o Senhor é o centro do meu coração? E eu queria que a gente lesse um texto que está lá em Marcos, no capítulo 10. É um texto bem famoso. Se você já é de igreja há mais tempo, você provavelmente já escutou esse texto algumas vezes, que é o diálogo de Jesus com o jovem rico. Então, em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, diz o seguinte: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pai Santo, Pai amado, essa é a Tua palavra, Senhor. Quero Te agradecer por ela, por esse texto que nos confronta e fala tanto conosco, Pai. Peço que o Senhor possa usar esse texto hoje para falar aos nossos corações, Pai. Nos conduzir para mais perto de Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Bom, esse é um texto bem famoso, né? E o jovem rico, ele é uma figura que geralmente a gente olha para ele com um certo preconceito, né? Tipo assim, aquele jovem rico, né? Aquele cara que se achava, né? Que chega para Jesus e aí, mestre, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna, né? Parece um cara tão orgulhoso, né? Tão cheio de si. E lendo esse texto, pensando assim, eu vejo como esse cara ele é parecido com a gente. Porque eu não acho que ele era um cara que ele não amava a Deus, assim. Eu acho que ele é um cara que ele acreditava que ele amava a Deus. Que ele acreditava que ele, de fato, estava vivendo da maneira certa. Que ele, de fato, tinha sua proximidade com o Senhor. E é interessante, eu escolhi o texto em Marcos, porque o texto em Marcos, ele conta essa história de uma forma que ele mostra uma certa devoção do jovem rico. Os outros textos geralmente vão narrar que um homem chegou a Jesus e perguntou, mas Marcos ele enfatiza que esse homem ele chegou e ele se prostrou diante de Jesus. Ele mostrou uma certa reverência diante de Jesus, demonstrando que de fato ele estava interessado naquilo que ele estava perguntando. Mostrando que de fato ele cria que o coração dele estava em Deus, que o coração dele estava no lugar certo. O jovem rico ele demonstra devoção quando ele vê Jesus. Ele demonstra devoção a Deus. Ele demonstra convicção do sentimento que ele tinha por Deus. Então, quando ele chega diante de Jesus, talvez enganado pelos seus próprios amores, ele chega querendo saber mais sobre a vida eterna. E é interessante, assim, sempre que a gente fala de vida eterna, eu gosto sempre de enfatizar que nós, como cristãos, se você não é cristão, é bom que você saiba do que os cristãos de fato creem. Que muitas vezes a gente fala vida eterna, a gente pensa muito naquela coisa efêmera de sair do nosso corpo e ir para um céu distante, onde a gente vai viver eternamente com Deus, tocando harpa nas nuvens. Mas não é essa a esperança cristã. E não é essa a esperança que o jovem rico tinha. A gente traduz vida eterna, e a tradução é muito boa, mas a gente poderia pensar também, geralmente, no texto judaico, eles queriam falar a era vindoura. Eles chamavam de a próxima era. Senhor, o que eu vou fazer para chegar na próxima era? E que era seria essa? A era em que o Messias chegaria, governaria nesse mundo e restauraria todas as coisas para a forma como Deus sempre idealizou, em que o homem e Deus viveriam plenamente conectados. E esse cara, ele almejava chegar nessa vida eterna. E ele, como judeu, ele já era um filho da promessa. E ainda assim, ele entendia que ele precisava fazer algo para se garantir nessa vida eterna. Então é muito comum, se você pegar textos judeus antigos, pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados, você vai ver muito sobre isso, sobre todas essas tribos judaicas que a gente vê na Bíblia, os fariseus, os saduceus. Todos eles tinham a sua forma de interpretar a lei e o como você deveria se portar para alcançar o seu direito de estar na vida eterna, viver esse reino de Deus plenamente estabelecido aqui na terra. Viver esse final de tudo, né, onde os mortos vão ressuscitar, serão julgados e aqueles que creem em Jesus vão viver eternamente com Ele. Então essa era a expectativa dele. Então quando ele entra nisso, ele chega assim, basicamente o que ele está falando é, Senhor, quando o Messias vier, quando Deus restaurar todas as coisas, eu quero estar lá. Eu quero fazer parte disso, eu quero viver com Deus eternamente. Então parece que ele tem uma intenção boa aqui. Só que muitas vezes a gente pode ser enganado pelos nossos próprios amores. Se eu te falasse que se você passasse por aquela porta ali, quando você chegasse do outro lado, a coisa que você mais quer nesse mundo ia se realizar. A coisa que você mais quer que aconteça, a coisa que você mais deseja ia acontecer assim que você passasse por aquela porta. O que você acha que aconteceria? Mais do que isso, você teria coragem de passar por essa porta? O James Smith, que é o autor de um livro, Você é Aquilo que Você Ama, que é um livro que me inspirou muito nessa pregação, ele conta a história de um filme em que existe uma sala em que, quando as pessoas entram, a coisa que a pessoa mais quer se realiza. E quando os personagens chegam lá, eles não têm coragem de entrar. Porque eles falam assim, peraí, eu não sei o que eu vou ver do outro lado dessa porta. Será que o que eu acho que eu mais quero é o que eu mais quero? Será que o que eu acho que eu mais amo é o que eu realmente mais amo?
Eu não sei se eu teria coragem de passar por essa porta. Eu não sei se, sei lá, eu ia passar e ia acontecer de fato as coisas que eu acredito que eu mais gosto, que eu mais desejo, ou se, sei lá, eu ia sair bilionário com superpoderes. Né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes a gente pode achar que a gente ama algo que a gente verdadeiramente não ama. Às vezes nós não desejamos o que a gente pensa que nós desejamos. E é isso que estava acontecendo com o jovem rico. Quando o jovem rico ele se achega a Jesus, ele crê que o que ele mais quer é estar com Deus, é viver uma eternidade com Deus. Quando ele conversa com Jesus, talvez Jesus tenha descortinado o coração daquele homem e mostrado para ele, não, o que você mais quer é o seu dinheiro. O que você mais quer são as suas riquezas. O que você mais quer é a sua auto-justificação. Porque quando ele chega, ele se põe de joelhos. Quando ele chega, ele pergunta a Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele demonstra um interesse genuíno por aquilo. Mas quando Jesus revela o coração dele para ele sai triste. Ele sai abatido porque ele percebe que ele preferia suas riquezas. E é interessante que quando ele pergunta a Jesus, Jesus responde então com os mandamentos. Jesus diz então, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz, não, então você já conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honrarás seu pai e sua mãe. Você conhece esses mandamentos. E o jovem rico, né? Então tá tudo certo, porque, Senhor, isso aí eu já estou observando desde a minha adolescência. Então, tudo certo. E muitos judeus tinham muito isso, eles tinham esse apreço pela lei, então eles entendiam isso. Pô, Deus nos escolheu, Deus nos libertou, Deus nos escolheu como sua família, e a gente precisa obedecer à lei dele para que a gente possa estar na eternidade com ele. E de fato isso é certamente verdade, porque quando a gente pensa, o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. Só que como Jesus vai dizer para a frente desse texto aqui em Marcos, né, quando ele fala que o jovem rico amava mais as riquezas, ele fala praticamente impossível que um rico, né, seja salvo. É mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha, né, ele usa uma hipérbole. E aí eles falam, não, então como é que alguém vai ser salvo? Porque o judeu ainda naquela época, por mais que o Antigo Testamento fale contra isso, eles tinham uma visão de que quem era rico era abençoado por Deus. Então um cara rico, um cara que seguiu os mandamentos como jovem rico, ele era visto pela sociedade como um grande homem. A mesma coisa Nicodemos, que conversa com Jesus, que era um fariseu, que era super respeitado. Então, poxa, o cara é rico, o cara obedece à lei ali, ele faz as coisas, ele vive tão bem, ele é uma pessoa de boa índole. Nossa, esse cara com certeza está salvo, com certeza está na vida eterna. Então eles tinham muito essa visão e Jesus vai falar, não. E Pedro fala, então como é que a gente vai ser salvo? Jesus fala, olha, isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Boa. Eu estou tão acostumado com o ruído branco de neném que eu nem tinha reparado. Porque eu durmo com isso todas as noites. Mas que bom. Mas meu filho estaria mais calmo aqui. Então. E Jesus, ele... Só que a gente não consegue amar a Deus de todo o nosso coração, se a gente não for transformado pelo Espírito Santo. E é por isso que Jesus fala, olha, é impossível para o homem. Um homem por si só não consegue amar a Deus de todo o seu coração. E é por isso que Jesus ele oculta os 4 primeiros mandamentos. Quando a gente olha para o texto, Jesus ele vai citar os mandamentos, mas ele oculta os 4 primeiros mandamentos que têm relação direta do amor do homem para com Deus. Que é não terá outros deuses diante de mim, ou seja, amará a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Né, que é o primeiro e principal mandamento. Então Jesus ele oculta os mandamentos que tem, porque era justamente esses que ele sabia que o jovem rico não cumpria. Eram esses os mandamentos que ele não cumpria. Ele mostra isso para ele, mostrando aonde que o coração dele estava. Porque aquilo que a gente mais ama é aquilo que direciona a nossa vida. E às vezes o jovem rico não percebia, talvez ele achasse que o amor a Deus era o que direcionava a vida dele, mas Jesus mostra para ele não, o que direciona a sua vida são as suas riquezas, é a sua autojustificação. Porque o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que a gente mais pensa, aquilo que a gente mais ama, é o que nos direciona. Nós somos movidos pelos nossos amores. O que é mais importante para você vai direcionar muito como você vive a sua vida.
Se o dinheiro é mais importante para você, você com certeza vai trabalhar várias e várias e várias horas por dia, e aquilo vai tomar seu pensamento, você vai estar sempre inseguro com as contas que você tem que pagar, com aonde você quer alcançar, com o próximo carro, com o próximo status. Se o seu status pessoal é o mais importante para você, você vai viver uma vida querendo ser gostado por todo mundo, querendo mostrar serviço, querendo aparecer para os outros, e muitas vezes a gente não percebe isso. É por isso que o autor de Provérbios vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque o coração nos move. E o coração para o judeu, o coração para o povo judeu, ele era muito mais do que só o sentimento, né? Ele envolvia o pensamento, ele envolvia a totalidade do nosso ser. Ele é o que direciona o que a gente faz. E é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que é mais precioso para você, o seu coração vai estar. E é por isso que a gente precisa rever os nossos amores constantemente. Porque cada dia vão surgir coisas novas que vão querer nos levar a amar mais aquela coisa do que a Deus. Pode ser um emprego, pode ser um filho, pode ser um status, pode ser seu sucesso, podem ser várias coisas, pode ser o seu serviço na igreja. Várias coisas podem vir para assumir esse lugar. A gente sempre vai amar algo, a gente sempre vai ser direcionado por algo. Sempre vai ter alguma coisa mais importante na nossa vida. O James Smith, que é o autor desse livro que eu citei, ele diz o seguinte, é impossível não amar. Nós somos seres movidos por amores. Logo, a questão não é se você vai amar algo acima de tudo, mas o que você vai amar acima de tudo. Você é aquilo que você ama. Ou seja, nós somos movidos pelos nossos amores. O que é mais importante para a gente vai direcionar a nossa vida. Eu não sei se você sabe o que é isso. Isso é uma bússola de um filme chamado Piratas do Caribe. E ela não é uma bússola qualquer. Ela é uma bússola em que ela aponta para aquilo que a pessoa mais quer no mundo. Isso é interessante, porque o personagem no primeiro filme, ele queria o seu navio de volta, então ele sabia que para onde a bússola estava apontando era onde o navio estaria. Mas no segundo filme ele pega a bússola e a bússola está doida. Está apontando para um lado, aponta para o outro, porque ele não sabe o que ele mais quer. Ele acha que ele sabe, mas na hora que ele pega, ele percebe que ele não sabe. Ele percebe que ele queria algo mais do que o que ele achava que ele queria. E olha a cara da personagem quando ela pega a bússola e ela está procurando o marido dela e ela percebe que a bússola não está apontando para o marido dela. Por quê? Porque ela acreditava que ela amava. A gente pode amar algo sem perceber e essa coisa está governando a nossa vida. Era o que acontecia com o jovem rico. É interessante que a gente chama ele de jovem rico, mas o autor, o Marcos, quando ele começa a falar, ele fala assim, um homem chegou para Jesus. A gente só vai descobrir que ele é rico porque Jesus fala para ele assim, vai e vende tudo que você tem. Não existe esse mandamento em lugar nenhum na Bíblia. Esse mandamento não é para você, esse mandamento não é para mim. A gente não tem que vender tudo e dar para os pobres. Isso não é um mandamento. Mas Jesus fala com ele porque Jesus sabia exatamente onde estava o coração dele. O que será que Jesus falaria para nós? Será que Jesus ia falar, tranquilo, você só precisa de mim, seu coração já está em mim? Ou será que ele falaria, olha, você precisa de ir, tirar isso daqui, você precisa de ir, vender isso daqui, porque eu não estou sendo o centro do seu coração. Muitas vezes existe uma distância grande do que a gente pensa e de como a gente age. E muitas vezes a gente não percebe, com as nossas pequenas ações do dia a dia, o que tem nos conduzido. O Smith ele diz o seguinte, o seu desejo mais profundo é aquele que se manifesta em seus hábitos e em sua vida cotidiana. Quando você olha para o seu dia a dia, quando você olha para você, quando você olha para os seus hábitos, como você diria, o que você diria que tem direcionado a sua vida? Será que é Deus? Será que Deus tem sido a coisa mais importante para você? 90% das coisas que a gente faz na nossa vida, vocês já repararam que a gente não pensa para fazer? Você acorda e você não pensa, tenho que abrir os olhos, preciso levantar da cama, preciso escovar os dentes, 5 para cima, 5 para baixo. Não, a gente faz isso no automático. Você entra no carro, você não pensa, tenho que colocar a primeira marcha, ainda mais se você tiver um carro automático. Você só vai, passa e vai. E 90% das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não pensa para fazer, porque são coisas naturais.
Isso diz muito também sobre os nossos amores, porque muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e entrar numa rede social, fazer alguma outra coisa, olhar minha conta bancária, repensar nas minhas contas, orar para Deus me ajudar a pagar alguma coisa, e a gente está sempre sem nem perceber. E as nossas pequenas ações, muitas vezes, elas mostram que o que a gente pensa é diferente do que a gente realmente quer. Para a gente entender melhor, eu tenho um exemplo, bom, eu acho que todo mundo aqui já falou isso, ou todo mundo aqui já pensou isso alguma vez, que é: quero emagrecer. Né? Será que quer mesmo? Ah, estou querendo tanto emagrecer. Ou bora almoçar? Bora. Deixa eu só acabar de almoçar. Ou vamos praticar uma atividade física ali, vamos jogar um futebol? Nem estou correndo. Não, então a gente pode correr, não, estou correndo de atividade física. Por quê? Porque a gente fala que a gente quer, não quer emagrecer, mas será que a gente quer mesmo? Será que as nossas atitudes, elas revelam, ou eu quero ser mais saudável? Será que a gente quer ser mais saudável mesmo? Ou será que a gente quer mais aquele hambúrguer suculento, né? Aquela coca geladinha? Ficar em casa às vezes é melhor do que sair para correr ou para rolar no jiu-jitsu, né? Já que o João não está aqui, deixa eu falar do jiu-jitsu aqui para vocês darem o check aí no bingo. Mas o que será que é mais confortável? O que será? Será que eu realmente quero isso? Quero ler a Bíblia toda esse ano. Quantos aqui já não falaram isso? Eu já pensei isso várias vezes e muitas vezes não consegui. Mas a verdade é que se você quer ler a Bíblia toda no ano e você não lê, é porque você não quer ler a Bíblia toda no ano. Uma vez foi um dos feedbacks mais interessantes que eu já dei para uma pessoa no trabalho. Estava eu e a Lari, que era uma menina que trabalhava comigo, e ela falou assim, não, porque eu queria ter feito isso, mas eu não consegui e tal. Aí eu falei para ela, você não queria fazer. Se você quisesse, você tinha feito. Ela ficou meio assim, né? Aí depois eu falei, nossa, será que eu devia ter falado assim, né? Aí beleza, acabou a conversa e tal. Aí depois, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas eu lembro que depois ela voltou e falou, você tem razão. Eu não queria ter feito, porque se eu quisesse, eu tinha feito. Porque muitas vezes o problema não é nem o que a gente quer, mas é o que a gente quer mais. Porque de fato, às vezes eu quero emagrecer. De fato, às vezes eu quero ser mais saudável. De fato, às vezes eu quero fazer uma coisa no meu trabalho, mas de fato eu quero mais um hambúrguer. De fato, eu quero mais minha vida confortável. Eu quero ler a Bíblia todo esse ano? Quero, mas eu quero mais ver o jogo do meu time no final da noite. Eu quero mais dormir até mais tarde. Eu quero mais passar tempo com a minha família. Porque se a gente quisesse, a gente fazia. Eu acho que é isso que tem que confrontar o nosso coração. E foi isso que confrontou o meu coração nos últimos 3, 4 meses, quando a minha rotina mudou bastante. É interessante que um filósofo antigo ele disse certa vez que às vezes são as pequenas coisas que mais ocupam espaço no seu coração. Esse filósofo é o Ursinho Pooh, mas é impressionante como que às vezes um desenho pode ensinar tanto para a gente, não é verdade? E é exatamente isso. A gente não percebe, mas são as coisinhas pequenas que vão tomando esse lugar no nosso coração. É a coisinha pequena que eu faço todos os dias. E às vezes o pecado, ele não são decisões ruins que a gente toma, mas eles são um reflexo dos nossos vícios. Muitas vezes a gente não tropeça porque, nossa, eu tomei uma decisão ruim hoje. Não, você tropeçou porque você tem tomado decisões ruins todos os dias, sem nem perceber. Quando você não tem gastado tempo com Deus, quando você não tem vivido uma vida que reflete quem Ele é, quando a palavra dele não tem moldado o seu coração. E esse é um desafio para nós. Revisar os nossos amores. Quando eu olho para os meus hábitos, para as minhas atitudes, será que o que eu tenho vivido de fato reflete uma pessoa que ama a Deus? Mas é interessante que isso não é só algo que eu vou falar aqui hoje para você, e você vai sair daqui, de fato, precisa amar mais a Deus. A partir de amanhã, eu vou amar mais a Deus. Não, porque são coisas que a gente já quer fazer. Mas uma coisa que a gente não percebe é que os nossos hábitos, eles educam os nossos amores. Porque eu sei que eu tenho que amar a Deus, mas muitas vezes eu olho para o meu dia a dia e eu não estou. Né? E às vezes a gente na igreja, né, principalmente, assim, geralmente quem prega, eu, assim, que gosto muito de teologia, a gente acha que não, quanto mais eu pregar, eu mostrar para as pessoas a Bíblia, as pessoas vão amar mais a Deus e, consequentemente, elas vão ter vidas mais parecidas com o Senhor. Mas muitas vezes não é isso que acontece.
Muitas vezes você pode saber muito de Deus, você pode conhecer muito de Deus, como o jovem rico, como Nicodemos, como vários dos fariseus, e ter uma vida totalmente distante dele. Porque muitas vezes o que está direcionando o seu amor não é o seu desejo por estar com o Senhor. Não é um relacionamento íntimo com o Senhor. E muitas vezes os hábitos eles vão nos ajudar a isso, porque hoje tem muitas coisas que na sua vida são extremamente importantes e que no passado não eram. Tem coisas hoje que você não vive sem, mas que não eram importantes antes até você começar a fazer aquelas coisas. Por exemplo, celular. Muitos aqui, vou dizer poucos talvez, poucos aqui viveram uma época sem celular. Poucos, né, Gabriel? Poucos. Mas hoje você não vive sem o celular. Hoje você não vive sem dar uma checadinha no seu aparelho. Por quê? Porque aquilo se tornou importante para você. Redes sociais, todos aqui praticamente viveram uma época sem redes sociais, mas hoje você não passa um dia sem entrar numa rede social. Aquilo é importante para você sem você nem perceber. E às vezes você não fala, isso é importante para mim. Mas é. Porque todo dia você passa lá. Todo dia você faz aquilo. Né? Pode ser uma televisão, pode ser um programa, pode ser um videogame, pode ser uma pessoa, pode ser várias e várias coisas, mas a gente vai percebendo como que essas coisas vão tomando lugar no nosso coração. O próprio amor, o próprio casamento, ele é isso. Né? Quando a gente pega casamento antigo, igual Isaac e Rebeca, né? É legal, né? A gente olha para eles e eles casaram em um dia. Né? Eles se amaram, amor à primeira vista. Gente, amor à primeira vista só existe quando as duas pessoas são bonitas. Né? Então, eu com a Dani foi amor à primeira vista. No caso dela, não tinha como. Né? Tinha que ser uma personalidade incrível. Né? Mas a verdade é que o amor ele é algo que a gente desenvolve com o tempo. O amor ele é algo que a gente vai aprendendo, é o dia a dia, é o hábito. E quando a gente casa, a gente reaprende a amar. Porque a vida muda completamente. O namoro é uma coisa, o casamento é outra. Quando a gente tem filho, a gente tem que se aprender a amar de novo, e a gente bate cabeça, e a gente tem problemas, porque a rotina muda, então o que a gente vai... E muitas vezes a gente não percebe esses hábitos que vão conduzindo os nossos amores. Por exemplo, quando uma pessoa trai outra pessoa dentro do casamento, um adultério. Geralmente o adultério não é uma decisão ruim que a pessoa tomou no dia e falou assim, não, vou trair minha esposa e trai. Geralmente é uma pequena coisinha que ela foi semeando todos os dias da vida dela. Conhecer uma pessoa ali no trabalho, aí vai dando papo, aí vai, tal, fica naquela coisa, fica dias e dias, e não percebe, não, natural, eu posso conversar com outras pessoas, não. Aí passa 3 meses e de repente, caramba, eu estou apaixonado. Por quê? Porque foi algo que você desenvolveu com o tempo. E a gente não percebe. E é por isso que a gente peca, por isso que a gente muitas vezes não consegue largar um pecado. Porque a gente não percebe que o problema é a decisão final. Mas tudo que a gente vive até chegar naquele ponto. São as pequenas coisinhas que vão nos conduzindo. E eu queria te perguntar, o que as coisas que você faz estão fazendo com você? Quando você olha para o seu dia a dia, para as coisas que você mais faz, para os seus hábitos, para a sua rotina, para onde você sente que os seus hábitos estão te levando? E como que você pode fazer para que os seus hábitos reeduquem os seus amores? É engraçado que a gente chama, né, as disciplinas espirituais. Né? Se eu falar para minha mãe que oração é disciplina espiritual, ela vai rir. Porque para minha mãe é natural. Ela acorda, ela ajoelha e ela fica 1 hora ajoelhada orando. Naturalmente. Ora para todo mundo. Se você está nos visitando, minha mãe já orou por você. Possivelmente hoje. Porque é muito natural para ela. Mas com certeza um dia foi difícil. E é isso que é o legal da disciplina espiritual. A gente tem que colocar aquilo. Amar, servir, orar, ler a palavra. São coisas que às vezes parecem difíceis, mas que elas vão se tornando tão naturais quando elas se tornam um hábito na nossa vida, que aquilo passa. E quando você não faz, você fica incomodado. Tipo, nossa, hoje eu não consegui. Igual eu dormi sem escovar dente, estava tão cansado. E eu acordei e tipo assim, putz, vacilei. Queria muito ter tido esse tempo de oração com o Senhor. Tem uma armadilha de macaco que eles fazem, que é muito interessante, que eles colocam um doce dentro desse pote aí. E o macaco ele consegue enfiar a mão aberta, mas se ele segura o doce, ele não consegue tirar a mão.
E eles prendem esses macacos assim, e o macaco fica lá e depois eles voltam e capturam o macaco, porque ele não larga o doce. Parece burro, mas é a gente. Porque muitas vezes a gente está sendo aprisionado pelos nossos hábitos e a gente não percebe, e a gente prefere não largar. É o jovem rico. O jovem rico está lá, Jesus me leva para a eternidade. A palavra fala assim que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Jesus queria revelar para ele o coração, porque Jesus pensa, não sei, né? Porque Jesus mostra para ele assim, olha, o centro do seu coração são as suas riquezas, é a sua autojustificação, e eu vou te mostrar isso. E ele se entristece e vai embora. Por quê? Porque ele não quis abrir a mão. E muitas vezes isso é a gente. O que é o seu doce? Sabe? O que você tem segurado que está te impedindo de ter uma vida plena com o Senhor? Sabe? Quais são os seus hábitos diários que têm te afastado do Senhor? É isso que nós temos que pensar. Sabe? O que é essa armadilha de macaco na nossa vida? Né? Parece bobo, mas de fato é a gente. E para a gente mudar, a gente primeiro precisa saber o que deve estar no nosso coração. E é o Senhor. Deus precisa ser o centro do nosso coração. Se você já é cristão, eu sei que você sabe disso. Se você está nos visitando, se você ainda não é cristão, eu queria te falar e te garantir que Deus deveria ser o centro do seu coração, porque Ele é o único que pode suportar esse peso. Nada pode suportar o peso de ser o centro do seu coração se não for o Senhor. A gente sempre vai amar uma coisa acima de tudo. E se você ama mais o dinheiro, se você ama mais a sua esposa, se você ama mais o seu emprego, se você ama mais o seu marido, se você ama mais qualquer coisa que não seja o Senhor, essa coisa nunca vai conseguir carregar o peso de ser o principal amor da sua vida. Nunca. Só o Senhor pode suportar esse peso, porque Ele é o único perfeito. Ele é o único que nunca vai te decepcionar. E Ele é o único em quem você vai encontrar plenamente a felicidade. A gente precisa identificar os nossos vícios, os nossos rituais nocivos. O que você tem feito diariamente que tem te afastado do Senhor? Quais são os seus hábitos que você percebe que, poxa, isso eu sei que me leva para longe do Senhor. Isso eu sei que me faz pecar. Isso eu sei que eu tenho que tirar da minha vida. Isso eu sei que eu não posso mais fazer. Com essa pessoa eu sei que eu não posso conversar. Esse amigo, sempre que eu saio com ele eu faço bobagem. Essa pessoa, sempre que eu converso com ela eu falo bobagem. Esse negócio, sempre que eu vejo eu faço coisa errada. A gente tem que começar a identificar esses hábitos nocivos. Poxa, eu estou perdendo tanto tempo com isso, será que não é melhor eu substituir por alguma outra coisa? E a gente precisa educar os nossos amores. Colocar o Senhor no centro. Se ler a Bíblia está sendo difícil para você, coloque isso na sua rotina. Porque você vai ver como que naturalmente isso vai se tornar um grande prazer. Oração, serviço na igreja, comunhão com os irmãos, fazer parte de um pequeno grupo. Tudo isso pode ser um peso para você. Nossa, participar de pequeno grupo? Você vai ver como que aquilo depois você não quer viver sem. Você não quer viver sem. Porque o processo de santificação, muitas vezes, ele é eliminar o espaço entre o que eu sei e o que eu faço. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que amar a Deus, a gente sabe que a gente tem que buscar mais a Deus, a gente sabe que a gente tem que fazer parte de um pequeno grupo, a gente sabe que a gente tem que fazer parte da comunhão da igreja, a gente sabe que a gente precisa ler mais a palavra, mas muitas vezes a gente não faz isso. E é quando a gente se força a colocar isso na nossa rotina, que a gente vai educando o nosso próprio coração a amar mais aquilo. E a gente não pode esquecer, claro, da nossa integralidade da nossa vida, né? Porque muitas vezes também a gente trata como se só o devocional fosse o nosso tempo com Deus. Não, a gente tem que ter uma vida que reflete ao Senhor. Como eu sou no trabalho, é a minha vida com Deus. Como eu sou em casa, é a minha vida com Deus. Como eu sou com a Dani, é a minha vida com Deus. Como eu sou com meus pais, é a minha vida com Deus. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa ter tempo a sós com o Senhor. Eu lembro que homem é meio lerdo, né? Então, assim, quando eu namorava com a Dani, a gente já teve algumas discussões, porque eu estava tipo assim... A Dani fala assim, não, eu tô com saudade de passar tempo junto com você, assim, tal. Que isso, amor? Sexta-feira a gente teve PG junto. Sábado a gente estava no culto de jovens, depois saiu com a galera. Domingo a gente estava aqui junto na igreja. Como assim? Mas, não estou falando disso. Estou falando de você olhar no meu olho, da gente conversar só nós dois, da gente ter um tempo nosso. E muitas vezes a gente com Deus é assim, né? A gente vive uma vida que às vezes a gente acredita que tem com Deus, né? E a gente dá tudo para Deus, né? Não, estou trabalhando como alguém que ama, mas menos tempo, né? Menos o meu devocional profundo, menos o meu olho a olho com o Senhor, rasgar o meu coração diante dele, ler a palavra, ser transformado por ela. O João, na semana passada, também foi um poeta, né?
E ele falou uma frase muito marcante, que foi o seguinte: o amor não é um sentimento, é uma escolha que nutre um sentimento. Esse é o nosso desafio, escolher o Senhor. Escolher os nossos hábitos que vão nutrir o nosso amor pelo Senhor. Da mesma forma que a gente faz com as amizades, com o casamento, a gente precisa fazer isso com o Senhor. A gente precisa nutrir esse sentimento. E para a gente concluir, tem uma outra coisa que às vezes a gente não percebe nessa passagem. Quando Jesus ele oculta os mandamentos, ele oculta os 4 primeiros, que tem a ver do relacionamento com Deus, mas ele oculta mais um. Ele fala do 5º mandamento até o 9º, mas ele não cita o 10º mandamento, que é a ganância. E por que eu queria trazer isso? Porque muitas vezes essa pregação para você está sendo ok, mas você está pensando assim, beleza, mas eu já faço isso, né? Eu toco no louvor, eu prego, eu canto na igreja, eu lidero um pequeno grupo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço minha oração todos os dias. Mas talvez o jovem rico também fizesse tudo isso. E o ponto muitas vezes também não é só o nosso hábito, mas o que está dirigindo o nosso hábito. Eu lembro que o João ele sempre dava um treinamento para lideranças, eu até falei para ele dar esse treinamento de novo, que é maravilhoso. Ele chama missão oculta. Que muitas vezes a gente tem uma missão oculta no nosso coração que a gente não percebe que é o que está dirigindo a gente. Então, muitas vezes, a gente tem os hábitos certos, a gente lê a Bíblia, a gente serve na igreja, a gente lidera um PG, mas quando eu vou olhar para o meu coração, eu não estou fazendo isso por amor ao Senhor. E esse que é o desafio do jovem rico, porque o jovem rico ele chega para Deus e além do amor ao dinheiro, talvez ele tivesse um outro ídolo, que é a sua autojustificação. Porque ele chega assim, Senhor, o que eu vou fazer? Né? Em outros textos aqui está só o que eu farei, em outros textos ele fala, o que eu farei de bom para eu herdar a vida eterna? Como que eu me garanto lá? Diferente, né, do pecador, né, que bate no peito e fala assim, Senhor, ser propício de mim que sou pecador. Eu preciso do Senhor, porque eu não consigo. E é por isso que Jesus fala para eles, olha, é impossível qualquer um ser salvo. E muitas vezes a gente também é assim, sem nem perceber. O que tem te motivado a buscar a Deus e a servi-lo? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer também. Será que é o seu status? Será que é, não, eu tenho que ser bacana, né? Porque não, as pessoas da igreja têm que me reconhecer como uma pessoa certa. Não, eu quero que as pessoas me... Não, meu sonho é liderar, meu sonho é fazer isso. O que tem te motivado a servir a Deus? O que tem te motivado a buscar? Porque muitas vezes a gente pode servir a Deus por causa de motivos egoístas. E talvez esse fosse o ponto do jovem rico. Talvez você tenha dado uma super oferta na obra, assim, fez o pix e chegou para o João, aí João, né? Para o João falar assim, nossa, eu sou muito grato àquela pessoa, que cara especial, uau! Muitas vezes a gente é assim, e muitas vezes a gente tem um ponto que é ainda mais grave. A gente quer se justificar diante de Deus. A gente entende o sacrifício de Jesus, mas a gente se sente em dívida com Deus. E a gente começa a querer compensar o sacrifício de Jesus. Se Jesus se sacrificou por mim, para eu ser de fato salvo, a gente não pensa assim, mas a gente acaba vivendo assim, eu preciso ser melhor. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso liderar na igreja. Eu preciso pregar o evangelho para as pessoas. Não como uma forma de gratidão ao Senhor, ou um reflexo pela obra que Ele está fazendo em você, mas porque você sente que você tem essa dívida com Ele. E isso se torna uma autojustificação. Talvez algum dia na sua vida você já se sentiu menos salvo. Talvez algum dia na sua vida você foi dormir e falou assim, putz, se Jesus tivesse voltado hoje, eu acho que eu estava lascado. E eu tenho uma má notícia para você que o Evangelho dá. E a má notícia é, nos seus dias bons e nos seus dias ruins, você merece ser condenado. Mas a boa notícia do Evangelho é que nos seus dias bons e nos seus dias ruins, você é plenamente amado e enxergado pelo Senhor como filho de Deus, por causa da obra de Jesus na cruz. E é isso que Jesus quer nos revelar com o Evangelho. O Evangelho não tem que ser um peso de autojustificação para a gente, não. De, nossa, eu tenho que compensar o sacrifício de Jesus. Nossa, eu preciso servir porque Jesus morreu por mim. Nossa, eu preciso... Não. É louvado seja o Senhor que morreu por mim. Eu até quero fazer isso pelos outros. É muito diferente o que está nos dirigindo. E a gente precisa revisar os nossos amores. O que tem te motivado a servir ao Senhor?
O que tem dirigido a sua vida? Quais são seus hábitos que muitas vezes têm te afastado de Deus? Que a gente possa orar como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo teu caminho eterno. Queria que a gente saísse daqui com essa oração, buscando ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos revele. Assim como Ele fez com o jovem rico, Ele revelou ao jovem rico, olha, o que tem te afastado de mim são as suas riquezas. O que tem te afastado de mim é a sua autojustificação. Você está até com os hábitos certos, mas você está com o coração errado. Essa oração de Davi é difícil, ela é ousada. Mas que a gente possa agora curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Faça a sua oração diante de Deus. Pede para que, assim como Jesus, que amou o jovem rico e descortinou o coração dele, Ele possa fazer isso com a gente. Vamos orar. Pai Santo, como a oração de Davi ali no Salmo 139, eu oro por cada um de nós, Senhor. Sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Prova-nos, Senhor. Conhece nossos pensamentos. Ó Senhor, vê se há em nós alguma conduta que te ofende. Vê se há em nós alguma motivação errada. Vê se há em nós algo que tem nos afastado de Ti, Senhor. E nos guia, ó Deus, pelo Teu caminho eterno, Senhor. Ó Pai, a começar pela minha vida, Senhor. Descortina o meu coração, Senhor. Me ajuda a Te amar verdadeiramente, Senhor. Me ajude a relembrar que não é nada que eu faço, mas a obra de Jesus é completa naquela cruz. Me ajuda a lembrar da beleza do Evangelho, Senhor. Me ajuda a lembrar que o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, Senhor. Um Deus que criou todas as coisas, Pai. E que me chama de filho. Nos ajude a lembrar que o Evangelho é leve. Nos ajude a lembrar que te servir, que orar, que ler a Tua palavra, que ter comunhão com a igreja é um privilégio maior que a gente tem, Deus. Nos ajude a lembrar, Pai, que o Evangelho ele não precisa de autojustificação, Senhor. Nós não temos nada a provar para o Senhor, Deus. Porque a obra de Jesus é completa. Sonda nossos corações, Pai. Eu peço para que o Senhor possa descortinar o coração de cada um aqui essa manhã, Deus. Ó Pai, se há algum hábito que tem nos afastado de Ti, Senhor, se há algum amor que tem nos afastado de Ti, Senhor, se há alguma motivação, Pai, que tem nos levado a Te servir pelos motivos errados, Deus, vem, Pai, nos mostra, nos corrige, nos salva de nós mesmos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor se entregou completamente e tantas vezes nós nos desviamos de Ti, Senhor. Queremos querer Te amar, Senhor. Oh, Pai, que as nossas ações estejam alinhadas às nossas falas e aos nossos pensamentos, Deus. Que a gente possa falar, eu quero amar mais a Deus e de fato a gente consiga viver isso. Que os nossos hábitos, que o nosso dia a dia, que as nossas ações possam alimentar o nosso amor por Ti, Deus. E que o nosso amor por Ti possa alimentar os nossos hábitos. Que uma coisa puxe a outra. E que a cada dia, Senhor, cada um aqui possa se sentir transformado pelo Seu amor. Nos ajuda, Senhor. Eu Te louvo, Pai. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus.